que manda? E aí, Sensei? Tranquilaço? Estamos aqui com o homem que deu início, né? Acreditou no nosso sonho. As pessoas que estão em volta de você precisam acreditar em você também, que nem o Pacheco, nosso Sensei. Ele acreditou no sonho de começar o projeto, né? E Deus usou a vida dele para que a gente pudesse abençoar outras vidas. E assim deu início ao nosso projeto. Costumamos falar que Deus une propósito. Então Deus nos uniu o pastor Juarez, e assim deu início ao nosso projeto evangelístico de Jiu-Jitsu. Eu queria dar oportunidade aqui para o Sensei estar falando um pouco, contando sobre o que Deus tem feito na nossa vida aí a respeito do projeto, a respeito da vida dele, do dojo, onde ele dá aula, deixar o endereço também, ok? Fique à vontade. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar gozando de plena saúde aí, de estar vivendo essa vida maravilhosa que Deus nos deu. O pastor disse aqui que Deus usa, enfim, mas dentro da igreja, geralmente a gente fala do propósito de pedir, né, que Deus vai nos dar, e não adianta só pedir, tem que ter, não adianta só a oração, tem que ter ação também, e houve ação da parte dele, né? Ele orou muito por esse projeto, eu creio nisso também, a gente conversa bastante a respeito disso, sei que ele é um homem de Deus, e quando ele me falou do projeto, imediatamente eu falei, meu, vamos adiante, mete marcha, conta comigo, com essas palavras, e eu sei que ele tem total condição de tocar isso. Eu vou lá poucas vezes, tudo que ele faz lá ele me comunica antes. A gente tem isso também, né, dentro não só da vida terrena aqui, mas dentro do mundo espiritual tem que haver isso, de reconhecer autoridades e de nos submetermos, né, a essa autoridade. Não que eu seja melhor que ele, mas tudo que ele faz, mesmo sabendo que ele está dentro da visão, dentro da igreja, dentro das coisas, dos propósitos de Deus, que é algo que Deus já colocou no coração dele, mas ele pergunta, né? Eu falei, meu, pode fazer, cara, a não ser quando tem alguma coisa que realmente haja necessidade que eu faça, eu com certeza irei fazer. Esse lance da oração, da ação e oração, então, é algo que ele buscou muito a Deus, e ele foi atrás, cara, ele continuou treinando, ele buscou a nossa escola, quando ele sentiu de falar, eu tô com a ideia de fazer, nós sentamos, conversamos, nós falamos a respeito de várias coisas, de como funciona, eu sei como é, não adianta eu querer ir lá na igreja e falar, ó, o que você tá fazendo aqui, ó, você podia fazer assim, assado, ó, o dia da comunhão, por exemplo, podia ser tal dia, não, cara, é ele que sabe, porque é algo que de repente Deus colocou no meu coração. Daqui a pouco eu vou falar do coração, hein? Eu acabei de passar por uma cirurgia aí, é um testemunho, é algo magnífico que Deus fez nas nossas vidas aí também. Aqui. Então, cara, acho que a gente tem que trabalhar sempre, frase aí que fala também que sozinho a gente anda mais rápido, né? Mas junto a gente consegue ir mais longe. E é isso que a gente tem feito aí, a gente tem andado junto para a gente conseguir ir mais longe e com mais pessoas. Quanto mais vierem, melhor. Esse é o propósito principal do projeto, né? Que é buscar vidas, é usar o dispositivo Jiu-Jitsu para conseguir trazer pessoas para que através disso a gente consiga falar um pouco mais de Deus. Eu professo a minha fé, por exemplo, numa determinada religião, ele na dele, o outro na dele, o outro está lá sem professar a religião dele em lugar nenhum. E através desse dispositivo a gente consegue chegar num denominador comum, que é falar de Deus, que é falar de Jesus e das coisas que Ele pode fazer e tem feito em nossas vidas. Vou aproveitar o gancho agora e vou falar um pouquinho disso. Eu tive há um tempo atrás aí um problema cardiológico, eu estava numa atividade do jiu-jitsu intensa, uma veia do meu coração torceu, tive que fazer um cateterismo. Colocou uma molinha, 90 dias depois eu voltei para o esporte e vida normal. Isso 2 anos atrás. Agora, uns 2 meses atrás, eu fui numa consulta de rotina
Fiz um teste ergométrico acompanhado por uma cardiologista e não tive absolutamente nada, não apareceu nada. Paralelamente, eu tinha uma consulta agendada com uma outra cardiologista no nosso hospital aqui. Eu relatei alguns fatos para ela e ela resolveu me internar e fazer alguns exames. Eu confesso que à primeira mão fiquei chocado, assim. Um tanto nervoso porque passou um filme na minha cabeça do outro episódio, né? Mas foi bem de Deus, assim. E ali eu fiquei uma semana internado e eu fiz um novo cateterismo. E foi detectado que eu estava com uma artéria do lado esquerdo obstruída. Aí eu fiz um ecocardiograma, vários eletros, ultrassom das carótidas, tomografia e outros exames. E eu fui recebido lá por um médico cardiologista que é um dos chefes da equipe cardiológica que faz as cirurgias cardíacas. Estávamos eu e a minha esposa ficou nervosa com a notícia e tal, e em nenhum momento eu fiquei preocupado. Eu sempre tive calmo, continuei fazendo minhas coisas, trabalhando. Eu trabalho em 3 lugares e eu honrei todos os meus compromissos, não faltei nenhum dia. Fiz outras coisas paralelas, realizei 2 eventos do jiu-jitsu que estavam programados. Poucas pessoas sabiam que eu ia ter que passar por esse processo, enfim. Dentro do meu íntimo, esse problema não era mais meu, era do médico, e minha cabeça estava tão focada agora, no pós. Hoje fazem 16 dias que eu fiz essa cirurgia, onde teve que abrir o meu tórax, tirar meu coração para fora, pegar uma veia lá, cortar, remendar, fechar de novo, enfim. Deu tudo certo, o médico ficou surpreso com a minha recuperação. Eu também fiquei muito surpreso com a evolução de tudo isso. Tudo se dá primeiro, né, porque a gente entrega tudo nas mãos de Deus e a gente confia nisso plenamente. Segundo, que eu posso dizer que o jiu-jitsu me salvou, o esporte me salvou. O médico, quando eu fiz o cateterismo, ele falou dessa artéria do lado esquerdo que estava obstruída, e é uma artéria que leva o sangue para o pulmão para que seja oxigenado e mande para o resto do corpo. Eu tenho esse entendimento fisiológico, porque eu sou educador físico também, então a gente entende um pouco da fisiologia e eu questionei isso com ele. Ele falou, por você ser atleta, uma veia grande que se foi fechando, outras menores foram fazendo um desvio colateral. Por isso eu não tive um infarto e eu poderia levar minha vida assim pro resto da vida. Mas se esse caminho alternativo ele vier a se fechar, aí eu poderia infartar, e o infarto a gente sabe que pode ser revertido ou não. Esse é um ponto, é um ponto importante frisar. Você fazer parte de... fazer um exercício, né? Fazer uma academia. Procure um lugar perto de você ir, ou até mesmo a nossa academia, né, Cicero? Nosso dojo lá. Qual que é o endereço lá? Lá é Rua Henrique Dias, número 103. Tá como Poiares, mas é mais Indaiá ali, né? Tá perto ali, é fácil de achar. Depois a gente divulga aí no... Nas redes sociais tem. Pacheco Team, Escola de Artes Marciais. Mas ele aí tocou num assunto bem interessante também, que dá pra gente voltar pro lance da igreja e do esporte. Porque a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Justamente. Então a gente realmente tem que cuidar disso. Vocês podem ver que o meu é bem decorado, né? Eu resolvi decorar o meu templo. Não que isso seja uma parte que estimule vocês a fazerem, né? Mas cada um. Essa foi uma opção individual. E a gente sabe também que a salvação é individual, né? Claro. E que não depende só disso. Não adianta, tem gente que não tem nenhuma tatuagem e não busca, né, estar na presença. É o que eu sempre falo. No grande dia vamos ter surpresas. Aquele que a gente julga e condena vai estar lá no céu. E aquele que a gente acredita de paletó e gravata, que é o santo, vai estar em outro lugar. Então a gente não deve julgar ninguém, e sim buscar Deus. Bom, voltando para esse tema aí, eu acho que Deus foi maravilhoso na minha vida, né, cara? Colocou uma pessoa também maravilhosa do meu lado, a minha esposa, eu tenho uma família,
A gente se encontra aqui na minha residência. Aqui tem gente que tem um casarão aí, e eu costumo dizer que eu não tenho uma casa. Aqui a gente tem um lar. Às vezes tem um monte de pessoa dentro desse lugar, e aqui a gente tem uma família, né? Então a gente tem tudo isso aí porque a gente tem Deus na nossa vida aí. E a vida é feita de surpresas. A gente às vezes acaba se deparando com algumas, mas Deus nos mostra um caminho ali que a gente tem que seguir e tomar aquela direção e seguir em frente. Costumo dizer que, eu já ouvi isso, mesmo quando está difícil o caminho, continua andando. Mesmo quando você estiver atravessando no meio do inferno, continue andando. Porque se você parar, você não vai sair daquele lugar. Então continue andando, siga o seu caminho, né? Busque a luz que tudo vai se resolver. Eu acho que essa fala toda é interessante. E por que a gente está falando aqui de tudo isso? Porque assim como ele buscou, através da igreja, um esporte, né? O esporte, quem vem buscar o esporte vai encontrar também uma igreja. Quando a gente fala igreja, é o corpo de Cristo. Porque a igreja é tão somente um veículo de comunicação. Deus usou um jumento para falar com Balaão, então não pode usar a mim, não pode usar ele, ou até mesmo você que está vendo aí. Então a gente pode ser usado de várias maneiras, né? Dentro do esporte, dentro do trabalho, dentro do seu lar, do âmbito escolar, seja onde for. Eu acho que a gente pode ser usado de qualquer maneira, em qualquer lugar, para ser um veículo da comunicação das coisas divinas. Eu acho que esse é o papel principal. Parabéns por você ter tido essa iniciativa, por você ter sido usado dessa maneira, e eu tenho certeza que você vai usar vai ter a possibilidade de usar vários canais aí através do esporte para estar transmitindo a vontade de Deus aí. E assim ficamos por aqui. Valeu, pessoal! Um abraço aí. Então aqui, ó, essa cirurgia, os caras abriram esse pedaço, ainda tô com os pontinhos aqui que eu tirar. Afastaram o osso, tiraram meu coração, remendaram, botaram pra dentro. A estrutura óssea foi costurada com 2 fiozinhos de aço, e agora é só esperar aí fazer o calo ósseo, e já estamos saindo na mão de novo com a galera aí. E depois dessa cirurgia, quantos dias você começou a andar? 2 dias depois eu tava andando já dentro do hospital. Falar que eu não tenho, tô me mexendo bem, me movimentando bem, eu não posso pegar peso ainda, eu tenho que esperar, são 60, 90 dias para fazer um calo ósseo. Mas no mais, cara, mente sã, corpo são, outra filosofia da arte marcial aí que a gente pode levar pra vida.